Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma conversa sobre escatologia. E hoje nós vamos falar sobre mais dois cavalos, daqueles 4 cavaleiros do Apocalipse. Agora vamos falar dos outros dois, né? Diz assim Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz do meio dos 4 seres viventes, dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse foi o terceiro cavaleiro. O quarto cavaleiro diz o seguinte, os versos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Então vejam que esse quarto selo, ele é o cavalo amarelo, né? E o seu cavaleiro é chamado de Morte, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Bem, nós já falamos anteriormente dos 2 primeiros cavaleiros do Apocalipse. O primeiro, provavelmente, é o próprio anticristo, que ele vem num cavalo branco, com um arco, vencendo e para vencer. Então ele está trazendo uma nova ordem mundial, ele está trazendo um novo tempo, que ele chama de tempo de paz e de prosperidade. Mas esse tempo ele vai se mostrar falso, porque o segundo cavaleiro, né, quando o Senhor Jesus abre o segundo selo, e aí vem o segundo cavalo, que é vermelho, então a paz é retirada da terra. Nós vimos isso no vídeo anterior. E quando a paz é retirada da terra, então isso é um símbolo da guerra. Significa que se não tem paz, né, na terra, os homens começam a se matar uns aos outros. E também lhe foi dada uma grande espada. Então a espada representa guerra, representa morte, homicídios, muitos assassinatos, e as pessoas vão se matar umas às outras. Por quê? Porque não havendo paz, haverá um acirramento dos conflitos, né? Uma potencialização dos conflitos entre as pessoas. Então as pessoas vão começar a se matar, eles não vão procurar uma solução pacífica dos problemas, né? Eles não vão buscar a justiça, eles vão fazer uso dos seus próprios meios, né? Eles vão fazer justiça com as suas próprias mãos. E muitas pessoas, também grupos, também até nações, vão travar guerras uns com os outros, né? Na verdade, esse sinal das guerras já está acontecendo desde o início do século XX, do século passado. Então as guerras estão aumentando cada vez mais, né? Então vem o terceiro selo. Quando o Senhor abre o terceiro selo, então o cavalo é um cavalo preto, e o seu cavaleiro tem uma balança na mão. Então vejam bem, depois que a paz é retirada da terra, então as pessoas se matam umas às outras, vem uma grande crise econômica. É uma grande crise econômica, a Bíblia chama de fome. Uma grande fome, muitas pessoas vão morrer. Por quê? Porque como as pessoas começam a se matar umas às outras, então o sistema econômico, toda a cadeia de produção, ela é afetada. Então os produtos começam a desaparecer dos mercados, né? Então os problemas se multiplicam muito, muitas mortes, muitos assassinatos, muitas tragédias, então virá uma grande crise econômica. Então esse cavaleiro que tem uma balança na mão, significa que as coisas vão ficar muito difíceis, né? Então o sistema de alimentação, o sistema de fornecimento de bens, de alimentos, vai ficar prejudicado e virá uma grande crise econômica. E no verso 6 diz assim: ouvi uma voz do meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário. O denário é um tipo de medida econômica que a Bíblia mostra que significa o salário de um mês de um trabalhador normal, de um trabalhador médio, um trabalhador comum. Então veja, um mês de salário para pagar uma medida de trigo é muito caro, né? 1 denário também para 3 medidas de cevada.
também é muito caro. Então muita gente vai passar fome, né? E não danifiques o azeite e o vinho. Então o azeite e o vinho é muito importante na dieta da maioria dos povos, né? Então vai haver um pouquinho de azeite e um pouquinho de vinho também, mas tudo muito caro. Aliás, já são produtos caros hoje. Imaginem numa situação de extrema escassez. Então o que virá sobre a terra, quando esses selos começarem a serem abertos, é o caos total. As pessoas vão se matar umas às outras, né? E aí você pode dizer, mas como é que tudo isso está acontecendo? E o pior, né? Aí vem o outro cavalo, que é o último cavalo, o amarelo, e ele é chamado, o cavaleiro é chamado de morte. Então, atrás dele vem o próprio inferno, né? Estava seguindo ele. E a quarta parte da terra é morta pela espada, né? Que é o que acontece no segundo selo. Também pela fome, terceiro selo, que é o terceiro cavaleiro, né? Terceiro cavalo e o terceiro cavaleiro. E aqui vem a própria morte, né? A mortandade, né? E também as feras da terra. E aqui a Bíblia fala que a quarta parte da população da terra vai morrer nesse período em que esses 4 cavaleiros do Apocalipse vão agir, vão atuar. E eles vão atuar mediante a autorização do Cordeiro, que é Jesus. Porque é um tempo de juízo de Deus sobre a terra. Aí você diz assim, meu Deus, a quarta parte da terra vai dar quase 2 bilhões de pessoas. Isso é um absurdo. Pois é, mas Deus está trazendo o seu juízo. Por quê? Porque os homens rejeitaram a sua palavra, rejeitaram o seu evangelho, rejeitaram os valores do seu reino, rejeitaram o rei, que é Jesus, e o seu reino. No reino de Deus é um reino de paz, é um reino de justiça. Mas os homens rejeitaram. O que vai sobrar para eles? Vai sobrar o caos, vai sobrar a morte, os homicídios, a destruição, a fome, a miséria, a escassez, porque rejeitaram aquele que é o autor da vida e rejeitaram aquele que é a fonte de toda a abundância, né? Se nós considerarmos que desde o século passado está havendo um afastamento das pessoas do cristianismo, dos valores cristãos, dos valores de Deus, né? Então tudo aquilo que foi a base de toda a civilização ocidental está sendo destruída. Está sendo destruída. Os homens não querem mais saber daqueles mandamentos de Deus, de honrar pai e mãe. Não há mais respeito pelos pais, né? Eles não estão mais guardando a santidade da vida, estão matando as pessoas. Veja, por exemplo, os países que estão aprovando leis para que as mães matem seus filhos no seu ventre. Então isso é um assassinato. São milhões e milhões de pessoas que estão sendo mortas. E você diz assim, mas isso aí não é ainda uma pessoa porque está sendo gerada no ventre da sua mãe. Pois é, mas essa criaturinha, né? Esse pequeno ser que está sendo gerado no ventre dessa mãe, a mãe chama de bebê. E a diferença entre elas e uma pessoa adulta é apenas tempo e nutrientes. E mais nada. São vidas humanas. São pessoas preciosas para Deus. O mandamento de Deus diz, não matarás, não assassinarás. Então, as nações estão criando leis para assassinar as crianças, os inocentes. Aliás, não tem ninguém mais inocente do que um ser, não é? Um ser humano que está sendo gerado no ventre de sua mãe. Então estão matando. Como que Deus vai ficar diante de uma situação dessa? Também o mandamento diz, não adulterarás. Né? É a santidade do casamento, né? Da união entre um homem e uma mulher, que vai gerar uma família e que vai fazer com que a humanidade, a nova geração, chegue para esta humanidade. Então não tem mais santidade do casamento. O casamento está sendo atacado de todos os lados, né? E tem também o outro mandamento, né? A gente olhando os outros mandamentos, o que diz mais, né? Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isto é, a santidade da verdade. As pessoas estão mentindo, enganando, dissimulando, roubando, né? Subtraindo o alheio em seu próprio proveito. Pessoas que estão em posições de liderança, posições políticas, né? Os esquemas de corrupção das nações e principalmente do nosso país é terrível, é realmente lamentável. E tudo isso Deus vai chamar, vai cobrar, e Ele vai trazer essa fatura e vai cobrar o preço. E Ele mesmo é o juiz, Ele mesmo é que vai executar tudo isso. E é interessante que quando Ele abre esses selos, Ele não está mandando nenhuma praga sobre a terra, Ele está tirando o seu favor, Ele está tirando a sua bênção, Ele está tirando a sua misericórdia, e aí as coisas começam a ficar fora de controle e a destruição e o caos será total. Então esses 4 cavaleiros do Apocalipse já mostram o início, né, dos 7 selos
que é o tempo do juízo de Deus sobre a terra. Até o selo, quando chegar no sétimo selo, então vão se abrir 7 trombetas, e na última trombeta serão as 7 taças. Então são o juízo de Deus sobre a terra, e a situação vai se agravando cada vez mais, mas tudo isso também é misericórdia de Deus, para que os homens se voltem para Deus durante esse período, né? Infelizmente, muitos não se voltam. E como é que vão se voltar? Porque eles rejeitaram o amor da verdade para serem salvos. Então é tempo de nós nos voltarmos para Deus. É tempo de nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas iniquidades, né? E até mesmo homicídios, né? Quem está praticando esse homicídio contra as crianças que estão sendo geradas, então precisa se arrepender e se voltar para Deus. E assim Deus vai nos trazer a sua misericórdia, né? Porque ainda há tempo de nos voltarmos para Deus. Então nós vamos ficando por aqui nessa conversa, né? Se você gostou deste vídeo, se você gosta do conteúdo da escatologia, né, bíblica, compartilha com os teus amigos. E que Deus te abençoe e que Deus te guarde, e até a próxima conversa.